A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje são 18/5/2020, segunda-feira. Estamos a 62 dias de quarentena. Meu nome é Lúcia Marques, fazemos parte do grupo de teatro Águas Purificadoras e temos esse ministério denominado Oramos 4 vezes por dia, onde nós convocamos os irmãos, as irmãs a estarem orando conosco. 6 horas da manhã, 12 horas, 18 horas e meia-noite. Claro, de acordo com a sua disponibilidade. Não é preciso orar os 4 horários, mas quando for possível, você une-se a nós em um desses horários. E, se possível, de joelhos. Por que nós fazemos isso? Nós estamos buscando a concordância, não é isso? Então, em Mateus, capítulo 18, versículo 20, está escrito: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A gente buscando essa participação do Senhor nesses momentos de oração, não é? Bem, façamos agora uma oração de santificação. Senhor, nós somos falhos, somos pecadores, e nós lemos aqui, Senhor, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13, diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ô Senhor, é verdade. Nós fazemos parte, Senhor, deste povo que chamamos o Senhor pelo teu nome. Estamos aqui nos humilhando, Senhor, orando e buscando a tua face. Queremos nos converter dos nossos maus caminhos, porque o Senhor Jesus disse, no livro, está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade, Senhor. Queremos ir por esse caminho onde Jesus está. Porque esse caminho leva paz ao coração, tira a depressão, tira a tristeza, tira as enfermidades, aumenta a nossa força para resistir às dificuldades que nós enfrentamos neste planeta. Nós queremos ir por esse caminho, não queremos ir pelo mau caminho. Toda vez que nós começamos a trilhar o mau caminho, Senhor, nós sabemos o prejuízo que isso pode causar em nossa vida espiritual, física, material, econômica. Então, Senhor, toda vez que nós formos para o mau caminho, como diz a tua palavra, eu quero me converter dos meus maus caminhos e quero buscar este caminho, que é o caminho de Jesus. Então, Senhor, queremos mesmo buscar a tua face. Estamos nos humilhando, orando. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. E vem sarar a nossa terra. Vem sarar o Brasil. Vem sarar os outros países também. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, agora façamos a leitura bíblica para essa reflexão de hoje. A leitura bíblica está no livro de Êxodo, no capítulo 8, dos versículos 20 a 32. Então, os irmãos podem pegar suas Bíblias para acompanhar, ou aqueles que estiverem com celular também podem fazer a leitura. Bem, então diz assim: quarta praga, moscas. A partir do versículo 20. Capítulo 8. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais
que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu-lhe Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixa-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Senhor, a tua palavra é uma palavra viva e eficaz, mas para que possamos entendê-la, para que ela nos transforme em uma palavra morta, é preciso que o teu Espírito Santo nos revele essa palavra, nos dê a revelação, a nossa alma, para que possamos então usufruir de todos os benefícios, de todas as maravilhas que estão embutidas entre as linhas desta palavra e que possamos, sobretudo, colocá-la em prática nos nossos corações, na nossa alma, na nossa mente, para que possamos, então, nos convertermos dos maus caminhos que, por acaso, estejamos trilhando. Bem, então façamos aqui uma reflexão sobre os versículos que estão neste capítulo. O primeiro versículo, o versículo 20, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que sai das águas. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. Então a vontade do Senhor está clara, né? Então, não há dúvida. O Senhor revelou a Moisés exatamente o que o Senhor desejava que Moisés dissesse a Faraó. Para recebermos a palavra do Senhor, para escutarmos a voz do Senhor, para escutarmos o desejo do Senhor, é preciso buscarmos o Senhor. Muitas vezes através do jejum, da oração, da reflexão da sua palavra, para que então possamos entender no nosso coração qual a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor foi claramente revelada a Moisés. No versículo 21, diz o seguinte: Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Então aí vem uma ameaça, na verdade, por parte de Deus, né? Então a ameaça constitui-se em um prenúncio de um mal, uma grande desgraça que virá se abater. Então, Faraó recebe essa ameaça. E agora vamos ver o que está escrito no versículo 22 e 23. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E o 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Mas aí você vai dizer: Deus, ele ama alguns e não outros? Na verdade, Deus ama todos os teus filhos. E a sua palavra está para todos.
Então, o que está escrito aqui em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 16, né? Diz assim, no versículo 18, aliás, Malaquias 3:18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A opção de servir ao Senhor ou não é livre-arbítrio. Cada um pode escolher. A palavra está aí, disponível para todos. O que é que você precisa fazer? Optar. Ou você recebe Jesus ou não. Se você recebe Jesus, você vai trilhar o caminho onde Jesus está, olhar para ele e não olhar para o pecado. Automaticamente, as maravilhas, as bênçãos virão quando você faz essa opção. Quando você não faz essa opção, claro, sobre a sua vida, sobre a vida de seus familiares, até às vezes sobre a vida de seus amigos, você está trazendo para si o risco de acontecerem maldições, de acontecerem coisas muito ruins, de você ter tristeza no seu coração, angústia, sofrimento, tudo que vem quando nós não seguimos o caminho, que é a verdade e a vida, o caminho onde está Jesus, o caminho que leva à salvação, à vida eterna. Bem, então os hebreus, eles viviam na terra de Gósen, era uma terra dentro do Egito. E o que que acontece? Nesta terra não havia moscas, né? E o Senhor diz, para que nela não haja enxame de moscas. O Senhor separou. E aí o que que acontece? Vamos ver agora o capítulo, versículo 24. Diz assim, assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Então, se o Senhor falou, ele cumpre. Vemos aqui como está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 9, por exemplo, diz assim, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Então, se o Senhor falou, o Senhor cumpre. Se o Senhor tem uma promessa em sua vida, aguarde, o Senhor vai cumprir. Agora vamos ver o versículo 25. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. No versículo 26, respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Então, o que que acontece? Os egípcios, eles idolatravam, consideravam vários animais como deuses. E os hebreus, eles sacrificavam alguns animais para que o sangue derramado pudesse servir de expiação dos pecados. Era uma forma de pedir perdão a Deus pelos pecados que o povo cometia. Mais adiante, na Páscoa, nós vamos ver que o Cordeiro de Deus, ele derrama o seu sangue de uma forma definitiva para a remissão dos nossos pecados. Bem, então, Moisés chama a atenção aqui que se eles fossem fazer o sacrifício na terra dos egípcios, eles não entenderiam, ficariam revoltados, poderiam apedrejar e criar ali um grande tumulto. Então, na verdade, Moisés não aceitou essa condição e disse, no versículo 27, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. E claro, Moisés iria consultar o Senhor como faria esse sacrifício, que animais, todos os detalhes, né? E aí o que que acontece? Se vocês entrarem no canal Café Torá, do brasileiro Miguel Nicolaevski, se eu não me engano, ele vive em Israel. Ele tem vários vídeos. Um dos vídeos fala sobre o altar de Josué, que foi encontrado na década de 60 e que representa o local onde existia Josué edificou esse altar para realizar esses sacrifícios para o Senhor. Então, o que que acontece? É muito lindo esse vídeo. O fato desse altar ter sido descoberto foi uma das maiores descobertas arqueológicas da Bíblia. Bem, então,
Vemos o versículo 28. Então disse Faraó querendo negociar, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, ou seja, vá e volte. E aí tem uma grande surpresa. Faraó disse, orai também por mim. Então, naquele momento, houve um quebrantamento de Faraó ali. No seu íntimo, ele reconheceu. Ele já tinha visto a praga, a primeira praga que nós consideramos, quando as águas do rio Nilo se transformaram em sangue. Depois ele viu que a segunda praga das rãs, depois ele viu a praga dos piolhos, como aquela praga cresceu no Egito e de uma hora para outra, após a oração de Moisés, elas desapareceram. Então houve um certo quebrantamento. Ele disse, orai por mim, mas não era uma coisa assim, como é que disse, um pedido assim, de todo o coração, na verdade, porque se houvesse esse pedido com todo o coração de Faraó, ele haveria se convertido até a esse Deus que ele reconhecia, né? Pedia até uma oração e libertava o povo de Deus, mas isso não aconteceu. Então, esse pedido de oração não foi uma coisa verdadeira, genuína, né? Sentimos assim. Versículo 29. Respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. E o versículo 30. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E no versículo 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Então, Moisés orou ao Senhor e o Senhor escutou a oração. Meu irmão, minha irmã, que você está ouvindo esse áudio agora, esse vídeo. Você acha que o Senhor pode escutar a sua oração? Sim, o Senhor pode escutar a sua oração. Ou também o Senhor pode não escutar a sua oração. O Senhor pode escutar a oração de uma pessoa muito humilde, até de um traficante, de um delinquente, de uma pessoa que está muito infeliz, está muito viciada em drogas, alguém que deixou sua família, alguém que viveu a vida inteira sem conhecer Jesus, sem dizer nunca, Jesus, eu te amo. Jesus, eu reconheço o sacrifício que você fez para me garantir a vida eterna. Jesus, eu quero mudar, eu quero te servir, eu quero ir em uma igrejinha pequenininha, simples, no meio de uma roça, de uma fazenda, ouvir a tua voz, ou eu quero ir em uma igreja grande, na cidade, ouvir a tua voz. Eu vou esquecer de tudo que eu já falei mal contra a tua palavra, o que eu já ridicularizei tua palavra e aqueles que o servem, porque eu sou um intelectual, eu sou um cientista, eu sou um homem de muitas letras, eu sou uma mulher de muitas letras, eu só vivi seguindo a minha consciência e os ensinamentos que são me passados por pessoas que eu admiro, que eu considero assim também intelectuais igual a mim. Mas hoje, Senhor, eu confesso os meus pecados. E eu estou aqui de joelho prostrado, pedindo que o Senhor venha sobre a minha vida, se revele na minha vida. Eu quero te seguir, eu quero trabalhar para ti, eu quero viver a minha vida trilhando este caminho, que agora eu sei que é a verdade. Eu que quantas vezes vivi dizendo que não existia verdade absoluta, agora sim eu reconheço que essa é a verdade. Então, o Senhor pode ouvir uma oração como essa. Claro que Ele pode ouvir. E quando Ele escuta a oração, nós surpreendemos. Veja o resultado dessa oração. Ali naquele local, onde existia milhares de moscas, né? Bilhões de moscas, não sabemos exatamente a quantidade. Mas, como diz aqui, né? Assim fez o Senhor, vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames de moscas. E através da oração de um homem, que pode ser a sua oração, pode ser uma oração como essa que vamos fazer aqui agora, pode ser uma oração de alguém que está isolado agora, né? Como tem um vídeo na internet de uma menina bem pequenininha, assim, de uma fazenda,
A gente vê a cerca, assim, deve ser o interior de algum estado da Bahia. Ela pequenininha deve ter uns 4 anos e ela chorando e dizendo assim, Senhor, vem sarar o Brasil, Senhor, vem sarar o Brasil. E chorando, o Senhor pode ouvir aquela oração, não é? E aí o que é que acontece? O Senhor ouviu a oração de Moisés e o resultado da oração. Não ficou uma só mosca. E no versículo 32, o que é que nós temos? Mas ainda esta vez endureceu o faraó o coração e não deixou ir o povo. O Senhor permitiu que o coração de faraó ficasse endurecido. Bem, então, agora vamos fazer as nossas orações, pedido de oração de hoje. Pedimos que os irmãos dobrem os joelhos, se for possível, né? E vamos então numerar nossas orações. A primeira oração é uma oração que nós agradecemos ao Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Estamos muito tristes quando pensamos em tantas pessoas, em várias partes do mundo, que já perderam as suas vidas por causa da contaminação com esse vírus. Queremos, Senhor, que o Senhor console essas famílias, que o Senhor, com teu Espírito Santo, leve o consolo, leve a paz nesses corações. Queremos, Senhor, te agradecer pelos nossos amigos, familiares, pela nossa vida, Senhor. Que o Senhor tem nos poupado, que o Senhor continue, meu Pai, poupando todas as pessoas do planeta, de um modo geral, do ataque desse vírus, da morte provocada por esse vírus, pela contaminação provocada por esse vírus. A nossa segunda oração, Senhor, nós pedimos pela destruição do vírus mesmo. Então, como nós acabamos de ler aqui, em Êxodo, capítulo 8, versículo 31, diz assim, não ficou uma só mosca. Senhor, nós clamamos que esse vírus seja destruído do planeta Terra, que não fique um só vírus, Covid e suas mutações. Loucura pedir essa oração? Sim, loucura. Mas a palavra de Deus, ela é infalível. Se o Senhor assim o quiser, se o Senhor pronunciar a tua palavra, dizendo que o vírus seja destruído, assim será. O Senhor também pode usar a ciência, como o Senhor tem usado, para deter o avanço desse vírus. E como continuará usando também, se for o desejo dele. E também o Senhor pode enviar anjos. Aqui no capítulo 28 do livro de Gênesis, nós conhecemos essa passagem, diz assim, Jacó, tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou, ali mesmo para dormir. E o versículo 12 diz, e sonhou. E eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Bem, então, aqui no versículo 17, aqui do livro de Gênesis, capítulo 28, agora indo para o versículo 17, diz assim, e temendo, Jacó disse, né? Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, no mundo espiritual, é possível que os anjos possam vir para o planeta através da porta dos céus. Está escrito aqui na palavra de Deus. Então, o Senhor pode mandar milhões, bilhões, trilhões, quintilhões de anjos, com suas espadas de brasa desempeadas e destruir todos os vírus, um por um, que estão no planeta Terra. Senhor, a nossa oração número 3, pedimos pelas pessoas que estão contaminadas nesse momento, que elas sejam curadas em nome de Jesus. Evita, Senhor, a contaminação, a propagação. Dai resistência física e sistemas imunológicos fortes nos corpos das pessoas para resistir ao ataque desse vírus, Pai. Que os números no Brasil não continuem a aumentar, mas que estabilizem e voltem e caiam em nome de Jesus, de forma surpreendente, de forma milagrosa realmente, que eles se estabilizem e caiam de forma milagrosa. O Senhor pode realizar esse milagre. Pedimos agora também, Senhor,
pelo governo federal e o Ministério da Saúde, pelos profissionais da saúde. Que o Senhor esteja cuidando todos os profissionais da saúde, livrando da contaminação. Pedimos concordância entre o governo federal, o Ministério da Saúde, que todas as ações do país nesse momento sejam voltadas para impedir a propagação, a contaminação e a cura das pessoas que estão contaminadas com o Covid. Toma o presidente Bolsonaro em tuas mãos, Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, que as ações dele venham beneficiar o povo brasileiro. Que nós queremos de um governo, seja qual for o partido, é que ele tenha ações que venham beneficiar, ajudar e promover condições de saúde, vida, condições econômicas, sociais na vida das pessoas, que edifique a vida das pessoas. Então, o candidato Haddad, ele se candidatou, mas o Senhor não permitiu que ele fosse eleito. Que a palavra de Deus diz que toda autoridade constituída, ela não vem se não for do desejo do Senhor. Claro, você acha que qualquer pessoa pode dizer assim, eu vou me candidatar à presidência do Brasil. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos amigos, eu tenho muito poder, eu tenho muita fama, eu sou o predileto nas consultas. Mas nada garante que essa pessoa será eleita. Então a gente vê que o próprio Bolsonaro sofreu um atentado, poderia ter morrido ali naquele momento, mas não morreu. O Senhor curou, o Senhor tirou do hospital, o Senhor levou para ser eleito presidente. Então, usa este homem, meu Pai, para o benefício do nosso país. Aqueles que não votaram, que tenha compaixão do nosso povo, da nossa terra. Esqueça agora as rivalidades políticas e que venham se unir, desejar, lutar para que possamos, através desse presidente que está aí constituído, de toda a sua equipe, vencer essa maldição do Covid, que tem causado tanto mal para a vida psicológica, a vida financeira, a vida econômica, a vida espiritual das pessoas. E oração número 5. Pedimos também, Senhor, que o Senhor, de forma sobrenatural, de forma milagrosa, restaure a economia do nosso país. Que possamos rapidamente sair da quarentena com segurança, tendo a certeza de que a contaminação, ela cada vez mais está diminuindo. Ô Senhor, assim como o Senhor recebeu aquela oração de Moisés, recebe a oração desse grupo de pessoas aqui, que constitui esse grupo de oração, que estão com os joelhos dobrados agora. Nem todos estão. Pode ser que só um esteja, pode ser que os 30 que fazem parte do grupo estejam, pode ser que 2 estejam. Mas recebe, Senhor, no Santo dos Santos, esta nossa oração. É em nome de Jesus que nós pedimos. A paz do Senhor para todos.